reavivando as missões. O que a igreja entende por missão? O que, na sua opinião, faz de uma pessoa um missionário? Há 73 anos, Deus presenteou o mundo com alguém que personificou como poucos: o arauto que leva a palavra, o amparo da boa nova, o alento para a alma que transforma e dá a conhecer a possibilidade de renovo e da inevitável vitória sobre as vicissitudes do mundo em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esta pessoa foi o grande missionário Eliseu Feitosa de Alencar. Este homem, ainda criança, aos 8 anos de idade, ouviu o chamado do Pai Altíssimo, por meio dos hinos de louvor entoados pelos missionários da época que desciam o rio evangelizando as famílias ribeirinhas. Ao ouvir daquelas pessoas que o Deus único, tudo pode, pediu a cura para seu pai terreno, que jazia enfermo. E quando viu a saúde do pai restaurada pelo poder do Espírito Santo, através das orações daqueles crentes, decidiu que a partir de então serviria a Deus todos os dias da sua vida. Desde que decidiu-se pela obra missionária, este homem não conheceu o obstáculo que fosse bastante grande para impedir seu avanço, na senda que Jeová desde o ventre de sua mãe já havia lhe preparado. A pé, de bicicleta, a cavalo ou a bordo de seus barcos, Avante e Avante 2, contraiu malária, enfrentando a selva, evangelizando aldeias. Converteu pessoas, índios e brancos, tirando-os da obscuridade da crença em lendas que tinham como deuses e da maldição da idolatria que contraria claramente a palavra de Deus. Não furtou-se sequer ao desafio de beber uma infusão de ervas venenosas da mata, quando um cacique indígena propôs que ele, para provar o poder do Deus ao qual servia e ao qual se referia como Criador Universal, magnânimo e poderoso, o suficiente para vencer até mesmo a morte, se submetesse a tal prova. Pois o missionário Eliseu tomou a infusão e sobreviveu ileso para a glória do Senhor. Este ato de bravura em nome da fé ganhou para o Senhor todas as almas daquela aldeia, que prostrou-se convertida, assombrada com aquele homem que tomava veneno e continuava de pé. Muitas vezes, estando o missionário embrenhado na selva, incomunicável, sua família e os irmãos só sabiam que ele continuava vivo por revelação divina, através de alguém da igreja que recebia um aviso do céu, dizendo que o pastor Eliseu estava bem e prosseguia com a obra, sob a proteção do anjo do Senhor. Certa vez, depois de 2 anos de ausência do missionário, em mais uma de suas inúmeras incursões na mata, estava sua esposa, irmã Ducila, no quintal de casa, quando avistou um homem alquebrado e maltrapilho que vinha ao longe. Naquele instante, pensou ela, quem será? Talvez um andarilho ou mendigo que chega à cidade. Havemos de ampará-lo. Pois tamanha foi a surpresa e a alegria, como também a preocupação, ao perceber com a aproximação do caminhante que se tratava do seu amado esposo, que retornava para uma curta estada de recuperação e preparação para a nova empreitada a serviço do Senhor. Após ter dedicado 12 anos a desbravar a imensidão amazônica, levando a luz do Evangelho a toda criatura, período durante o qual tornou-se professor, casou-se e edificou igrejas onde ainda hoje se enaltece o nome do Senhor, dirigiu-se o missionário a São Paulo, onde continuou seu trabalho de evangelização, formando-se em Direito. E agora, doutor em leis, continuou professor e doutor em ganhar vidas para Jesus. Sua admirável eloquência e incontestável liderança, ao mesmo tempo em que empolgavam as multidões, atraíam a inveja de mentes menos iluminadas. E vítima de acusações caluniosas, de que seria conspirador e insuflador de pessoas contra a ditadura que então vigorava no país, foi perseguido, chegando a ser preso e interrogado. Quantas vezes sobre mim lançaram pedras e tentaram destruir a minha vida. No caminho prepararam armadilhas, foi tudo em vão. Contudo, o socorro de Deus o alcançou, através do testemunho de homens honrados, que conheciam o verdadeiro Eliseu, e atestaram ser ele sim um líder, mas de evangelização,
de exortação a manter a ordem e seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ao cabo de 14 anos de trabalho incansável na grande metrópole, em 1970 tivemos nós, de Campo Grande, o favor de Deus, quando ele nos enviou o Dr. Eliseu para a fundação do Ministério Mato Grosso, ao qual ele dedicou seus últimos 36 anos de vida, em luta obstinada, tendo expandido admiravelmente o ministério para outras regiões do estado, sendo uma de suas obras marcantes a construção inspirado nas embarcações que utilizava na Amazônia do magnífico templo, onde neste momento estamos reunidos, qual uma tripulação, empenhados no resgate das almas que flutuam à deriva no oceano de maldade em que se tornou o mundo nos dias de hoje. A minha vida é do Mestre. Além do seu trabalho missionário dentro do nosso país, o Dr. Eliseu também foi missionário no exterior, onde era chamado de a voz do trovão e trovão brasileiro, devido à sua grande eloquência, à energia com que pregava e seu entusiasmo na busca da realização da obra. E hoje, a Igreja Assembleia de Deus Mato Grosso mantém, com a bênção do Senhor, missões em Moçambique, Paraguai, Peru, Japão e Polônia. E para a glória de Deus, havemos de expandir cada vez mais a nossa obra missionária. E para a reflexão em relação a missões, lembremos que o grande homem, ao qual nos referimos hoje como exemplo, não tinha no início nenhuma congregação atrás de si. Não contava com um grupo de abnegados que se denominasse Ministério de Missões. Ele contava apenas com a fé na providência e partia para a realização da obra. E a realizava, ainda que retornasse cansado, doente e com as roupas rasgadas. O Ministério de Missões encontra muitos obstáculos, às vezes pela ausência de uma melhor compreensão sobre o que as missões representam no conjunto das ações da Igreja. Em um culto celebrado há algum tempo, devido à grande quantidade de temas a abordar, não havia espaço designado para o Ministério de Missões. Porém, em determinado momento da sua preleção, o pastor Napoleão Falcão, acreditamos que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pediu que a igreja fizesse silêncio, e ao ser atendido por todos, colocou a mão em concha no ouvido e disse: ouçam o clamor das almas da África. Posso ouvir a África pedir por socorro. Em seguida, o preletor teve uma revelação divina e profetizou que o Departamento de Missões da Igreja Assembleia de Deus Mato Grosso tornar-se-á uma grande agência missionária mundial. Ao ouvir sobre a trajetória do missionário Eliseu Feitosa, este luminar da igreja, pode alguém perguntar: deveria eu, a exemplo do grande missionário, empreender viagem rumo a algum rincão distante, em missão de socorro material e espiritual? Não necessariamente. Deus escolhe e prepara àqueles que realizarão a tarefa de levar o conforto e a luz da sua palavra a locais onde as criaturas ainda subsistem na escuridão. E há a questão: por que o Senhor não suscita dos habitantes destas terras distantes os pregadores indispensáveis à execução da sua obra? A resposta lógica é que é preciso que alguém semeie inicialmente, para que os outros, observando o exemplo, deem continuidade à semeadura e ao cultivo, no aguardo do momento da colheita abundante que certamente virá. À igreja como um todo, bem como ao Ministério de Missões, cabe prover o fundamental suporte para aqueles que saem a campo, na forma de recurso material indispensável à manutenção do trabalho, no apoio espiritual que mantém o bom ânimo, na oração constante, rogando a Deus que abençoe as missões, para que os resultados sejam os melhores, para a glória do seu nome. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória.
majestade santa. Darei eu a ti por todos os teus benefícios, que darei eu a ti por teu amor e sacrifício, tudo que sou